Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do verso 3º até o verso 12. Mateus, capítulo 5, do verso 3º até o verso 12. Mateus, capítulo 5, do verso 3º ao 12, texto já conhecido de todos os irmãos. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus nesse instante. Mateus, capítulo 5, do verso 3º até o 12, palavra do Senhor que nos diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavras de salvação, graças a Deus. Feche seus olhos, curva sua fronte, faça a oração de sempre. Senhor, fala comigo, peça isso aí no seu coração para que você escute a voz do Senhor. Meu Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, obrigado por esse momento especial, obrigado pela Tua igreja reunida, pela Tua família da fé aqui, Senhor Deus, que está com a Tua palavra aberta e querendo ouvir a Tua voz, meu Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa hora, Senhor. Quebra todos os impedimentos, Senhor, da comunicação contigo. Permita, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz ecoando em nosso coração, nos nossos ouvidos, deixando, Senhor Deus, os nossos olhos abertos e bem atentos, Senhor, a tudo que o Senhor quer nos comunicar nessa hora. E mais, ó Pai, do que ouvir, que nós saiamos daqui prontos, Senhor Deus, a realizar, a praticar conforme a Tua vontade, Senhor. Fala ao coração do Teu rebanho amado, através deste servo pecador, imperfeito, indigno desse púlpito, mas fala conforme o Teu querer e alcança o Teu rebanho amado. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Irmãos, irmãs, para quem tem boa memória, no dia 9 de fevereiro, se eu não me engano, eu preguei sobre a igreja bem-aventurada e o texto era justamente o paralelo desse texto aqui de Mateus, capítulo 5, do 13 ao 12, mas lá em Lucas, lá no capítulo 6, do verso 20 até o verso 26, se eu não me engano. Ali eu puxei algumas referências para falar sobre a bem-aventurança da igreja, como é que é a igreja bem-aventurada. E eu falei que a igreja bem-aventurada, ela é uma igreja que é dependente de Deus. Eu falei que a igreja bem-aventurada é uma igreja que é como um profeta perseguido. E eu falei que a igreja bem-aventurada, a igreja feliz, é a igreja que não se dobra aos confortos deste mundo. E aqui, irmãos, mais uma vez eu estou trazendo o paralelo desse texto, porque eu quero dar um outro enfoque, eu quero uma outra forma de nós meditarmos aqui nesse texto. Então, eu vou começar dizendo que o cenário religioso, o cenário evangélico do nosso país é um caso de estudo, porque em tempos de engajamento aí nas redes sociais, pela busca dos seguidores e até pela monetização dos canais, que eu suspeito que seja um dos principais motivos pelos quais algumas igrejas andam promovendo aí polêmicas, enfim, há essas controvérsias, há alguns absurdos para que sejam alcançados esses objetivos aí. Então, da última vez que eu toquei nesse assunto, com um texto paralelo lá em Lucas, no capítulo 6, eu falei das igrejas, os irmãos vão se lembrar, eu falei das igrejas que estão promovendo aí a área VIP para atender os crentes famosos, para não serem incomodados ali
pelas pessoas pedindo autógrafo e tietando e tudo mais, tá certo? E aí é uma área VIP lá, com banheiro exclusivo, com cafezinho de máquina, enfim, né? Eu falei disso, os irmãos se lembram? Né? De lá para cá, algumas outras coisas foram acrescentadas nesse menu gospel aí. Então, para os irmãos saberem, há igrejas hoje que estão cobrando para fazer a cerimônia de batismo dos seus membros. Cobrança mesmo, valores, sabe? Então, sob o pretexto de arcar com os custos do batismo, a pessoa lá recebe lá uma cobrança lá de, sei lá, R$80, alguma coisa assim, para poder ser batizada na igreja. Então, isso está acontecendo. Há igrejas que estão promovendo para quem quiser, isso não é para todo mundo, isso não é uma obrigação que eles impõem para todo mundo, mas há igrejas que estão promovendo aí tatuagens àqueles que quiserem, para que essas pessoas não esqueçam qual é o compromisso da igreja, que é pregar o evangelho em todos os lugares onde elas estão. Né? Não basta ali o compromisso, né, o coração comprometido com Deus, é a tatuagem que vai fazer a pessoa lembrar ali qual que é a intenção, né, qual que é o trabalho, qual que é a missão da igreja. Então, irmãos, não são só essas coisas que têm acontecido, né? Há muitas igrejas que estão namorando novamente o mesmo erro que foi combatido pelos reformadores ao longo dos séculos, que é a união entre igreja e Estado. Vai estudar lá os reformadores, vai estudar lá tudo que tem acontecido, e você vai ver lá que foi uma luta tremenda para fazer essa separação. Hoje tem uma grande parte da igreja que está ali, querendo se envolver com isso de novo. Então, tem muitas igrejas por aí que estão comprometidas em defender pautas políticas, em fazer pronunciamentos políticos, em ceder os púlpitos das igrejas onde deveria ser pregada a palavra de Deus, ceder esses púlpitos para políticos, sabe? Igrejas que estão determinando para si e para todos ali de que lado que o crente tem que estar quando uma guerra se instala no mundo, sabe? As guerras que estão acontecendo aí em outros países, enfim. Então tem igrejas muito mais comprometidas com essas coisas do que com a mensagem da salvação. E entre outras coisas também. E aí eu fico, né, olhando para esse cenário, irmãos, e eu me pergunto, será que a igreja se transformou mesmo naquela igreja bem-aventurada, que a gente meditou lá em fevereiro, né, no aniversário da nossa igreja? Será que a igreja se transformou mesmo na igreja feliz, na igreja moldada por Deus, na igreja que alegra o coração de Deus? O texto que nós lemos aqui, irmãos, é o início do Sermão da Montanha, e é o sermão mais famoso de Jesus. Ele faz ali uma introdução a alguns temas que vão ser tratados. Olha, Jesus começa a tratar ali nesse sermão a respeito da ira, sabe? Jesus fala a respeito da vingança, Jesus fala a respeito do ensino, o ensino a respeito dos inimigos, qual que deve ser o nosso comportamento diante dos nossos inimigos. Jesus descreve ali esse comportamento dos bem-aventurados, mas parece que uma parte significativa da igreja ignora esses ensinos do Senhor Jesus. Porque são muitos crentes que se levantam aí, principalmente nas redes sociais, para expressar o seu ódio, para expressar ali o seu julgamento, a sua condenação, como se o próprio Deus não tivesse poder para transformar os corações dos inimigos, como se Deus não pudesse mais converter o coração dos inimigos. Aí as pessoas vão lá nas redes sociais já para julgar e se colocam em nome de Deus. Os irmãos já ouviram isso da outra vez que eu falei. Então, será que a igreja de hoje é a igreja bem-aventurada? Será que a igreja de hoje é a igreja composta pelos bem-aventurados que Jesus menciona nessa introdução aqui ao Sermão do Monte? Né, irmãos? E aqui a gente já encara uma dificuldade tremenda, porque Jesus vai dizendo só coisa ruim, né? Jesus vai falando só das coisas ruins. Você é feliz se você chora, você é feliz se você é perseguido, você é feliz, né, quando você é caluniado, você é feliz quando você é pobre. E aí eu sei que talvez lá no íntimo do seu coração você fala assim, não é para isso que eu sou crente, eu não vou na igreja para ser perseguido, eu não vou na igreja para ser, né, dessa forma, eu vou à igreja, eu sou crente porque eu quero vitória, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou cabeça e não sou cauda. Já ouviu isso daí? Né?
porque é tudo que a teologia da prosperidade vai ensinando nas igrejas por aí. Só que você precisa lembrar de uma coisa, para a gente começar a meditar nesse texto aqui. Você precisa lembrar que a lógica do reino de Deus é contrária à lógica do mundo. A lógica do reino de Deus é contrária à lógica humana. Então nós vamos meditar aqui no que Jesus falou e o sentido do que Jesus falou a respeito dessas bem-aventuranças, mais uma vez. E uma meditação muito especial para a celebração desses 122 anos da IPI do Brasil, sobre a igreja transformada em bem-aventurada pelo Senhor Jesus. E nós vamos fazer isso aqui, irmãos, olhando para as afirmações de Jesus, procurando analisar em nós mesmos o quanto essas afirmações são verdadeiras. Só um detalhe antes da gente começar, essa mensagem aqui não é um exercício para você fazer uma lista e aí você ficar tentando procurar ali onde você se encaixa, né? Porque eu sou o perseguido, então eu sou bem-aventurado. Eu sou o chorão, eu que choro, então eu sou o bem-aventurado. Né? Porque eu sou caluniado, as pessoas mentem sobre mim, então eu sou o bem-aventurado. Não é para fazer isso. Aqui são várias características que descrevem o verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro bem-aventurado. Então, é assim como o fruto do Espírito, lá em Gálatas, no capítulo 5, que é só um fruto, é um fruto só, mas que tem várias características. Então, nós precisamos meditar nessa palavra, nessas afirmações de Jesus, porque elas precisam ser verdadeiras em nós, elas precisam ser verdade na igreja. Quais? Todas elas precisam ser realidade na igreja. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Não haverá futuro para a igreja que não for bem-aventurada em Jesus. Escutou bem o que eu disse? Não haverá futuro para a igreja que não for bem-aventurada em Jesus. Então vamos lá, né? O texto começa ali no versículo 3, né? Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos e irmãs, por muito tempo esse termo aí, pobres de espírito, me incomodou porque eu não conseguia entender muito bem. Isso é uma confissão que eu estou fazendo para os irmãos. O paralelo desse texto está lá em Lucas, né, como a gente falou, lá no capítulo 6, e a expressão que é usada lá no versículo 20, se eu não me engano, é bem-aventurados os pobres. Não tem pobre em espírito, bem-aventurados os pobres, né? E logo o pensamento que vinha à cabeça era que ser pobre automaticamente levaria ao reino dos céus. Você sabe de onde vem esse pensamento? Né? Pode ser até que algumas pessoas aqui fiquem bravas comigo, mas esse pensamento é próprio de uma teologia chamada teologia da libertação, bastante enviesada aí, que produz uma leitura muitas vezes anacrônica, e ela tem as suas qualidades, mas tem muitos defeitos, mas produz uma leitura anacrônica da Bíblia, não contempla a plenitude do sentido que Jesus abordou nesse texto aqui, acaba muito mais servindo como uma teologia política do que bíblica. E aí você pode ficar bravo comigo se você pensar diferente. Eu quero que você perceba aqui que eu não estou dizendo que Jesus não fala sobre os pobres, que eles não têm um lugar especial, inclusive na pregação de Jesus, no ensino de Jesus. Jesus foi pobre. E nós falamos disso na escola dominical hoje, né? Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Jesus não era miserável, mas ele foi pobre. Nasceu numa manjedoura. Ele nasceu num lugar onde os animais comem, num estábulo. Ou você vai negar isso também, né? E aí os ensinos de Jesus nos orientam sempre a ajudar, a auxiliar, a amparar, a sustentar aos pobres. Só que aqui Jesus não está falando desses pobres. Jesus não está falando de pobreza material aqui. Se Jesus não está falando de pobreza material, ele está falando do quê? De quem? Bem-aventurados os pobres em espírito. Jesus está falando daquele que reconhece que diante de Deus não tem absolutamente nada a oferecer a ele. Pobre em espírito aqui é o contrário do orgulhoso de espírito. Então, para você guardar aí na sua mente, o orgulhoso de espírito é o religioso, que quer chegar diante de Deus e dizer assim: eu sou um homem exemplar,
Eu sou um marido exemplar, eu sou um pai exemplar, eu sou um trabalhador exemplar, eu sou justo, eu sou bondoso, eu sou dizimista, eu sou crente de verdade. São essas pessoas que querem chegar diante de Deus e comprar um lugar no reino dos céus com as suas obras. É o cristão religioso que acredita que já é salvo porque está na igreja, porque faz as coisas da igreja, porque na sua visão ele não peca ali, na sua visão já está tudo perfeito. Olha o que Jesus está ensinando aqui, irmãos. Os seus discípulos precisam ser pobres em espírito, reconhecendo que, diante de Deus, eles não têm absolutamente nada a oferecer. O que você faria se você visse Deus agora? Qual seria a sua reação? Se Deus aparecesse para você agora, nesse instante, você pudesse ver Deus. Eu faço essa pergunta, algumas pessoas respondem, eu ia abraçar, eu ia lá abraçar Deus. Eu ia lá agarrar Deus, né, e não ia soltar nunca mais. Eu ia lá chegar para Deus e fazer um monte de perguntas das dúvidas que eu tenho, né? Só que eu quero que você pense nas reações de alguns personagens aqui da palavra de Deus, alguns personagens bíblicos diante de Deus. Após o pecado, Adão e Eva sentiram vergonha de estar na presença de Deus. Se esconderam da presença de Deus. Tiveram medo da presença de Deus. Você percebe isso? Moisés, quando se encontrou com Deus naquela sarça ardente, ele se sentiu inadequado para o trabalho que ele estava sendo chamado. Jeremias, quando recebeu a palavra de Deus, ele se achou inadequado para o ministério para o qual ele estava sendo chamado. José e Maria tiveram medo da presença do anjo enviado por Deus, tanto que a primeira palavra do anjo a eles foi o quê? Não temas. E Isaías, já leu lá o texto de Isaías no capítulo 6? Quando Isaías vê a glória do Senhor, vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você sabe qual foi a reação de Isaías? A reação dele foi de desespero. O que ele exclama nesse texto lá em Isaías no capítulo 6? Ai de mim, porque eu sou um homem impuro, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu estou diante do Santo, eu estou diante do Deus Santíssimo. E ele reconheceu que ele não era digno dessa santidade. Pronto, é assim que Jesus está dizendo que devem ser os seus discípulos. Pobres em espírito, não tem nada para oferecer a Deus. Dependentes completamente de Deus. Consequentemente, a igreja também deveria ser assim, pobre em espírito, porque essa é a igreja que vai chegar ao reino dos céus. Lembra lá do texto, né? Então, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os discípulos de Jesus reconhecem que não tem nada para requerer diante de Deus, que não é benefício nenhum ser crente. Justamente por serem crentes, eles reconhecem o estado da miséria da sua vida, do seu coração diante de Deus. E aí você sabe qual que é a reação seguinte? Olha aí, o versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A única reação de um verdadeiro discípulo quando encontra Deus é chorar pelo seu pecado, é chorar pelos pecados da humanidade, é chorar pelos pecados da igreja. Gente, isso aqui é uma continuidade. Jesus não está falando coisas aleatórias. Ele puxou lá um fio de um assunto e ele está continuando. Uma coisa se liga à outra. Não são coisas aleatórias. Um versículo aqui está ligado ao outro. Esse choro é consequência de você reconhecer a pobreza em espírito. É consequência de você reconhecer que você não tem nada para oferecer a Deus. E aí eu já vejo mais gente ficando brava comigo, porque talvez você tenha pensado até hoje que esse choro aqui que Jesus está falando é pelas lutas da vida, é pelas dores que nós sentimos, é pelas dificuldades, é pelas provações que nós passamos, pelos sofrimentos que nós temos. Mas não é isso não. Jesus está falando do choro de contrição,
do incômodo genuíno, verdadeiro, profundo, causado pelo pecado. E Jesus sabe o que é chorar por causa do pecado. Ele não pecou, mas ele chorou por causa dos pecados de Jerusalém. Quem se lembra dessa passagem? À vista de Jerusalém, Jesus chorou. Jesus chorou à vista de Jerusalém. Jesus exclamou: como eu queria juntar vocês, como a galinha junta os pintinhos embaixo da sua asa, como eu quis fazer isso com vocês, mas vocês me rejeitaram. Vocês perseguiram os meus profetas. Jesus se entristeceu profundamente porque ele seria entregue aos pecadores. Jesus se entristeceu porque ele sofreria as dores no lugar de quem pecou, que fomos nós. Perceba isso. Perceba que os religiosos não choram pelos seus pecados. Porque de acordo com o seu comportamento, com a sua índole, eles não pecam. E está cheio, né, de comunidades assim, que se orgulham de não pecar, entre aspas. Os não religiosos também não choram dos seus pecados, eles até se orgulham de serem pecadores, né? Para dizer assim: eu peco mesmo e é isso mesmo e está tudo certo. E aqui Jesus está mostrando que existem duas formas, dois jeitos de você se perder. Dentro da religião, que pode te tornar orgulhoso, altivo em relação aos pecados, ou fora da religião, que pode te tornar insensível e até relativo em relação aí aos pecados. O discípulo de Jesus chora, ele sente, ele reconhece a miséria do seu coração. Se esse choro é genuíno, verdadeiro, então esse discípulo vai encontrar consolação em Deus. A igreja que reconhece os seus pecados, a sua miséria, é a igreja bem-aventurada. E ela vai ser feliz, porque certamente receberá a consolação de Deus. Vamos lá para o próximo versículo, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora, se você percebeu a miséria do seu coração, se você percebeu que você não tem nada para oferecer diante de Deus, se você chora por causa dessa condição, você também tem que ser manso quando as outras pessoas reconhecerem isso em você. Uma coisa é você dizer: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu sou imprestável. Outra coisa é você encontrar alguém na rua e essa pessoa falar: e aí, imprestável, tudo bem? Na sua cara. Hein? E aí você vai reagir. Uma coisa é você reconhecer que não é nada diante de Deus, outra coisa é você permitir que outras pessoas percebam essa realidade. Isso só os mansos vão fazer. Irmãos, a história da humanidade mostra uma coisa muito interessante. Quem foram as pessoas que conquistaram terras, conquistaram reinos, conquistaram posses de terras? Os bravos, né? Quem conquistou terra? Os durões, os briguentos, os estúpidos, os lutadores. Eles conquistaram terras. Não tem manso conquistando terra. Agora o que Deus está prometendo aqui é que os mansos herdarão a terra. Não os estúpidos, não os briguentos. Os mansos é que herdarão a terra. Você só reconheceu mesmo que não tem nada a oferecer a Deus quando os outros olharem para você e perceberem isso, falarem isso, e você não reagir sobre isso. Permanecer manso, sabe? É como se você viesse aqui para mim e dizer assim: pastor, tem um cara aí que está falando mal de você, você está perdendo a moral. E eu responder assim: olha, se eu mesmo falasse todas as coisas de mim, eu já tinha perdido essa moral há muito tempo. O religioso não é manso. Ele é agressivo pela honra. Grava isso no seu coração, por favor. Grava isso no seu coração, por favor. Porque se está sendo falado hoje é porque Deus quer falar, igreja. O religioso é agressivo pela honra, sabe? Se você falar mal de mim, eu vou te amaldiçoar em nome de Jesus. Eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos, te destruir. Você não toque no ungido do Senhor. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Pois é. Ele é agressivo pela honra. Não tem nada de mansidão nisso, irmãos.
tem agressividade em nome de Jesus. É o que eu vejo aí em muitos crentes hoje nas redes sociais. Sabe o líder lá da igreja que eu falei lá no começo, que eu falei que eu não ia citar o nome, enfim, ele ficou irritado porque algumas pessoas, por causa das ações lá, por causa de tudo isso, as polêmicas, né, que a igreja está se envolvendo ali, o pessoal começou a chamar a igreja de seita. Você sabe o que ele falou? Ele falou que ele vai processar todo mundo que chamar a igreja dele de seita. Pois Moisés vai colocar essa pregação lá no YouTube, se ele vê, e ele, eu não falei o nome, né, mas se ele perceber, ele vai me processar. O não religioso também é agressivo. Só que ele é agressivo diferente, ele é relativista. Ele não aceita que a gente acredite na verdade absoluta, como Jesus ser o caminho, a verdade e a vida. Se a sua opinião não é relativista, então ele fica agressivo também. Os discípulos de Jesus foram chamados à mansidão de espírito. E isso tem que valer tanto quanto nós reconhecemos que não somos nada diante de Deus, como quando outras pessoas reconhecem isso sobre nós. Irmãos, Jesus agia com severidade quando seus discípulos erravam, né? Quando Pedro errou, Jesus falou: arreda Satanás. Jesus, numa certa ocasião, pegou um chicote, derrubou ali as coisas que estavam sendo vendidas no templo, porque ele não queria que transformassem a casa de Deus num comércio da fé. Só que Jesus também foi manso. Quando ele chegou diante de Pilatos, quem se lembra dessa passagem? Pilatos chegou para Jesus e falou assim: você não sabe que eu tenho autoridade para te mandar para a morte ou para te salvar? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Hein? Essa autoridade que você tem, ela é dada por Deus. O governo de Pilatos era bom? Era um governante justo? Era alguém, sabe, enviado de Deus? Não! E Jesus reconheceu mesmo assim a autoridade dele. Jesus foi manso e soube agir com a severidade no momento certo e com a mansidão também no momento certo. Eu tenho aqui minhas dúvidas, irmãos, sobre a mansidão da igreja hoje em dia. Eu vejo uma igreja agressiva por honra. Eu vejo uma igreja querendo conquistar a respeito das pessoas por meio de leis, sabe? Para serem pleiteadas num congresso. Eu vejo a igreja querendo, sabe, conquistar isso na força, no grito, na marra. Porque não admite ser mansa. Uma igreja que não chora pelos seus pecados, que não reconhece que não é nada diante de Deus. Olha lá, irmãos, Jesus foi manso. Mesmo injustiçado, ele permaneceu no propósito de Deus e não requereu para si o poder. E a igreja tem agido como Jesus hoje? Vamos lá, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Por fim, irmãos, nós vamos continuar isso na semana que vem. Nós vamos continuar isso na semana que vem. Semana que vem a gente continua com o restante do texto. Então você vem. Domingo que vem é primeiro domingo. Domingo de celebração da ceia do Senhor. Então você venha, porque nós vamos terminar aqui essa mensagem lá no próximo domingo. Felizes os que têm fome e sede de justiça. E de uns tempos para cá, quando se fala de fome e sede de justiça, uma grande parte da igreja só pensa em processo jurídico, em prisões, em pena de morte, sabe? Só pensa nesse lado da justiça. E esse é um pensamento muito pequeno para a igreja. Muito pequeno. O pensamento do religioso e do não religioso se parece aqui nesse ponto. Porque é um pensamento pela vingança que eles chamam de justiça. Eles querem vingança, mas chamam isso de justiça. E a justiça na Bíblia assume 3 aspectos, irmãos. A lei de Deus, a lei moral e a lei social. As 3 juntas, não é uma mais do que a outra, não é só uma e não as outras. O discípulo de Jesus tem fome e sede de justiça em todos os seus aspectos, em todas as suas faces. Fome e sede da palavra de Deus, das ordenanças de Deus, da lei do Senhor, que é perfeita, já diz o Salmo, restaura a alma.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor que mostra o caráter que Deus quer esculpir em cada um de nós. Um discípulo de Jesus tem fome e sede de uma lei moral, de praticar o que é certo, o que é correto, o que é direito, o que molda o nosso comportamento como algo que seja agradável a Deus, porque a alegria de um discípulo é agradar ao seu Senhor, a alegria de um filho é agradar ao seu pai. Fome e sede de justiça social, que é não se alegrar com violência gratuita, não ser indiferente aos sofrimentos alheios, não endossar a miséria e nem o ódio a um povo, se levantar contra a opressão dos poderosos. Sabe, irmãos, eu tenho que confessar aqui que me assusta o cenário atual, em que muitos crentes estão apoiando as agressões ali de países contra outros países, de guerras que estão acontecendo, e me assusta que a igreja esteja endossando esse discurso, essa realidade. Essas coisas que atingem as pessoas com fome, com miséria e com morte. Me assustam os rumos que a igreja tem tomado. Está cheio de crente aí apoiando quanto pior, melhor. E aí você pode entender isso do jeito que você quiser. Eu não tenho medo de ser criticado, não. O discípulo de Jesus ama e ele não se alegra com o mal. Lembra do hino do amor? Lá na carta de Paulo aos Coríntios? O amor não se alegra do mal. O discípulo de Jesus não vai se engajar só numa vertente da justiça. Ele vai permanecer ligado na videira, e a videira que é Jesus vai manifestar vida em todas as vertentes, na lei de Deus, na lei moral, na lei social. Isso é ter fome e sede de justiça. Por isso que os discípulos de Jesus estavam ali engajados com todo aquele povo. Eu vou concluir hoje, irmãos, perguntando, será que tem alguma chance de nos reconhecermos aqui como verdadeiros discípulos de Jesus, olhando para as afirmações de Jesus até agora? A grande questão, irmãos, e eu já vou dizer aqui de cara, é que nós não conseguimos ser assim. A gente tenta, mas uma hora ou outra a gente acha que a gente tem uma moeda para trocar com Deus. Sabe? Né? Porque diante de Deus a gente pode achar a nossa vida muito valorosa, a gente vai chegar diante de Deus e falar, Senhor, olha, eu dei o dízimo, eu sou uma pessoa legal, eu ajudei as pessoas, eu não falei mal de ninguém, Senhor, eu sou humilde, Senhor, eu me comportei, Senhor, olha o quanto que eu chorei, Senhor, olha o quanto que eu sofri, e a gente quer que Deus considere tudo isso para nos dar a felicidade. O que é a felicidade? A bem-aventurança. A gente quer que Deus considere essas coisas, para nos dar então a bem-aventurança. A verdade é que Jesus é a única pessoa que se esvaziou ao ponto de não ter nada para oferecer a Deus de propósito. Olha só que coisa, a gente chega para Deus querendo oferecer alguma coisa, mas nós não temos, mas achamos que temos. Jesus, que tinha algo para oferecer a Deus, ele resolveu se esvaziar, para não ter nada para oferecer a Deus, para ser pobre em espírito, e nos substituir como ser humano. Ele se fez pobre de espírito, ele se fez pecado por nós, ele chorou por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas traições, pelas nossas indiferenças a Deus. Ele chorou porque Ele nos ama. Ele foi manso quando Ele foi acusado injustamente. Jesus foi manso quando Ele foi julgado injustamente. Ele foi manso quando Ele foi açoitado injustamente. Ele foi manso quando Ele foi morto, condenado à morte injustamente. E Ele teve sede de justiça tão grande que levou Ele à cruz do Calvário, porque a justiça de Deus seria satisfeita nele. E sabe o que Ele resolveu fazer? Aplicar então a justificação a todos nós, pela graça de Deus. O
que eu estou querendo dizer, irmãos, com todas essas considerações, é que existe uma nova maneira de ser humano. Existe uma nova maneira de ser igreja. Existe uma nova maneira de ser crente em Cristo Jesus. Em Cristo, nós podemos ser esses novos discípulos, essa nova igreja, esse novo povo de Deus, que não vai ficar aí arrumando polêmica para engajar, ou satisfazendo o mercado gospel para faturar, nem mesmo desviando o seu olhar para obras que não pertencem a Deus. A igreja bem-aventurada vai ser a igreja daqueles que são felizes em Cristo, uma igreja que sabe da sua condição, mas vai estar no reino dos céus. Uma igreja que chora pelos seus pecados, mas é consolada por Deus. Uma igreja que é mansa quando os outros reconhecem as suas falhas, mas herdará a terra. Uma igreja que tem fome e sede de justiça em todas as suas faces, porque aí sim esta igreja será saciada. Isso é parte do que será a igreja bem-aventurada. E se você quiser saber mais, venha no próximo domingo, porque nós vamos continuar meditando nesse texto. E vamos falar de coisas muito importantes ainda, sobre a igreja bem-aventurada. Mas o pedido do coração é que Deus realmente toque a nossa vida, o nosso coração, para que nós sejamos essa igreja bem-aventurada. Essa igreja que ouve a palavra de Jesus e se dói com a palavra de Jesus. Uma igreja que não queira ser altiva ou requerer para si benefícios. Uma igreja que de fato se coloca no seu devido lugar, aos pés do Senhor Jesus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.